Bom dia, sétimo ano, tudo bem? Como que vocês estão? Espero que vocês estejam bem. Vamos continuar aí o nosso conteúdo. Lembrando que na videoaula passada a gente estudou o quê? O Reino dos Francos, né? A gente estudou o Império Carolíngio, Merovingio e a partir do fim, não propriamente dito fim, né? Mas aí a descentralização do poder, a perca do poder real, né, após a morte do Carlos Magno, a gente vai ter a Europa imersa em um novo sistema, né, que a gente chama de sistema feudal. A sociedade ela vai estar deixando de estar centralizada na figura do rei, e ela vai estar passando a se basear aí na propriedade de terra e na figura dos senhores feudais. Tudo bem? Então a primeira coisa que a gente tem que entender é o seguinte: com o rei perdendo o poder, né, e com algumas outras invasões acontecendo, como por exemplo os vikings, né, vindo ali do norte, começaram a invadir os territórios, a população começou a ir para o interior, né, começou a deixar as cidades e passou a habitar o interior do continente, né. A partir desse momento, a gente vai ter a formação de uma nova estrutura feudal, tá? No feudalismo, na Europa feudal, o principal fator determinante é a posse da terra, tá? Então a gente entende o feudalismo, né, como um sistema que ele vai se estruturar a partir da base da propriedade de terras. Tudo bem até aqui? Tá? A gente vai entrar agora no período do feudalismo. A primeira coisa que a gente tem que entender é que como que funcionava essa posse de terra. Geralmente não se comprava, não havia compra e a venda da posse de terra, né? Acontecia a doação, né? O rei doava para um nobre, né? Esse nobre, em troca dessa doação, o que é que ele fazia? Ele protegia o rei. Então esse sistema de posse de terra, né, ela vai ser baseado aí no sistema de fidelidade e um sistema de proteção do rei e da nobreza. Esse nobre, por sua vez, doava um outro pedaço de terra para outro nobre, tá? E é esse sistema aí que a gente caracteriza como feudalismo. O nobre que doava a terra era chamado de suzerano. O nobre que recebia a terra era chamado de vassalo, tá? Essa doação de terra acontecia por meio de uma cerimônia, né, em que simbolicamente o suzerano e o vassalo juravam lealdade, né, o vassalo jurava lealdade ao seu suzerano, e aí, por meio de uma homenagem, de uma doação simbólica, né, o nobre doava a terra para esse outro nobre, tudo bem? E nisso iam se formando aí essas ligações por meio da propriedade de terra. Eu estou repetindo toda hora que é para entrar na cabeça de vocês que feudalismo é uma sociedade baseada na propriedade de terras, tá? Tanto que o comércio vai praticamente deixar de existir. As moedas vão deixar de circular e basicamente a troca vai haver apenas entre mercadorias. Cada feudo, ou seja, cada pedaço de terra, por isso a gente tem o nome de feudalismo, esse pedaço de terra se chamava feudo, né? Cada feudo vai ser autossuficiente, tudo bem? Então, entendendo que o feudalismo é uma sociedade baseada na propriedade de terra, como que o feudalismo estava dividido em estratos sociais, tá? Vamos entender uma coisa, o rei, esquece o rei, ele não tem mais poder nenhum. Tá? Agora a gente vai ter uma sociedade baseada no clero, lembrando que clero, nesse momento a gente vai estar se designando as pessoas que fazem parte da Igreja Católica, tá? Ainda não houve a Reforma Protestante, então na Europa a religião, a instituição é a Igreja Católica, tudo bem? Então no topo da sociedade feudal a gente vai ter o clero, tá? Depois a gente vai ter a nobreza, e nessa nobreza nós temos os militares, engraçado falar militar, né? Mas na época não era o exército, eram os cavaleiros, eram as pessoas que tinham poder militar, né? Os nobres, tá? E embaixo deles nós temos os camponeses, tudo bem? Então, recapitulando, sociedade feudal, baseada na propriedade de terra, né? Essa propriedade de terra, ela era passada por meio de doação, tá? Essa doação selava aí
uma relação de confiança e fidelidade entre o suzerano, que era o nobre que doava a terra, e o vassalo era o nobre que recebia. Tudo bem? Então essa é a relação de poder. Na sociedade feudal, o clero ou a igreja católica está no topo da sociedade, a gente vem a nobreza e depois os camponeses, que é a grande maioria da sociedade feudal. Tudo bem? Agora a gente vai abrir um parênteses para falar sobre a importância da igreja católica no sistema feudal. Sem o poder do rei, sem aquela figura do rei que protegia e que dominava a esfera da sociedade, a igreja vai tomar esse lugar. Tanto é que ela vai determinar, né, seja culturalmente, seja socialmente, seja economicamente, toda a Europa feudal. Então, a igreja, ela se utilizava de artimanhas para poder manter essa ordem social sem que houvesse a possibilidade de transitar entre ela. Então, um dos discursos da igreja era que se você tivesse nascido nobre, era por causa da vontade de Deus. Se você tivesse nascido um camponês, era por causa da vontade divina, e isso não deveria ser questionado. Então, a igreja utilizava da fé para poder justificar a divisão social da Europa medieval, tá? Então a igreja ela vai dominar a produção cultural, ela vai dominar toda a esfera social e cultural da Europa, tudo bem? Então, resumindo, entendemos aqui que a igreja vai ser a instituição mais importante e ela praticamente vai dominar toda a Europa feudal, tá? E aí a gente agora vai passar para entender os camponeses, tudo bem? A gente tem clero, que é muito importante, a gente tem a nobreza, que são os proprietários de terra, tá? São eles que vão passar de suzerano e vassalos, tudo bem? Para entender agora os camponeses. Os camponeses, que eram a grande maioria da população, eles vão trabalhar para esses senhores feudais, tá? São os vassalos e suzeranos, são eles que vão ter a propriedade de terra e são os camponeses que vão trabalhar nesses feudos. Os camponeses eles vão trabalhar no sistema de servidão, que é diferente de escravidão. Não muito, mas um pouquinho diferente de escravidão. Teoricamente, os camponeses eram livres, porém, eles não tinham muito para onde ir. Então, em troca de ter um pedacinho de terra, o camponês trabalhava nessa terra para o senhor feudal e pagava uma série de tributos, né? Vamos entender que a gente tem uma grande propriedade de terra, que é do senhor feudal, e essa propriedade de terra depois é dividida em pequenas propriedadezinhas, tá? Cada servo vai ter o seu pedacinho de terra. Então, esses servos, eles trabalhavam na terra deles e trabalhavam na terra do senhor feudal, tá? E pagavam uma série de tributos. Os principais tributos, a corvéia. Então, o servo que vivia num pedacinho de terra dentro do feudo do senhor feudal deveria, algumas vezes por semana, trabalhar nas plantações e nas atividades que eram exclusivas para o enriquecimento, para a produção de alimentos e outras coisas para o senhor feudal. Tudo que era produzido naqueles dias era para o senhor feudal. Um outro imposto que era pago, o tributo, era a talha. O que é uma talha? O servo tem o seu pedacinho de terra, ele trabalha para o senhor feudal, na terra do senhor feudal, e naquele pedacinho que ele mora, ele vai plantar para ele. Só que parte da produção deveria ser também destinada ao senhor feudal. Fora isso, ele deveria pagar imposto também sobre os instrumentos que ele utilizasse, que era de posse do senhor feudal. Por exemplo, se ele precisasse de um arado para poder arar a terra e era do senhor feudal, ele pagaria por isso com mais tributos, com mais, e geralmente o tributo era parte da colheita, tá? Outro tipo de tributo era o da captação. Se nesse pedaço de terra vivesse o servo com sua família e fossem 5 pessoas, ele pagaria mais, por exemplo, do que um servo que vivia com 4 ou 3 pessoas. Então a captação era o tributo pago por cabeça de pessoa que morava ali naquele pedacinho de terra, tá? E aí tinha a mão morta, que era o seguinte: se o patriarca ali daquela família de servos tivesse morrido, a família, os filhos, o herdeiro deveria pagar um tributo para poder ter a posse daquela terra. Então, o que não faltava era o servo ter que pagar tributo para o senhor feudal. Por isso que eu falo que a servidão não é tão diferente assim da escravidão, tá? O escravo, ele era
como é que eu posso falar? O escravo, ele era propriedade antigamente do dono do escravo. Na sociedade feudal, o servo ele não é propriedade do senhor feudal. Porém, ele não tem muita escolha. Ou ele trabalha naquele pedacinho de terra, ou ele não tem proteção e não tem para onde ir. Tudo bem? Então, o feudo, né, que é essa grande fazenda, ele era dividido em algumas partes. O manso senhorio, né, era o lugar em que os servos tinham que ir trabalhar e tudo que se plantasse ali era do senhor feudal, tá? Aí a gente tinha o manso servil, que era o lugar que os servos trabalhavam, que eles produziam, parte era deles e parte era do senhor feudal, tá? E aí você tinha o manso comum, que era o lugar em que se produzia, em que as coisas eram divididas tanto entre o senhor feudal quanto para o servo, tá? Então, recapitulando, sociedade feudal, sociedade baseada na propriedade de terra e na servidão, tá? Então, essa propriedade de terra era passada de nobre para nobre em uma cerimônia, tá? Que jurava a fidelidade, um deveria proteger o outro. A mão de obra, ou seja, o trabalho no senhor feudal, desculpa, do feudalismo, né, era a mão de obra dos servos. Então, os servos trabalhavam nos feudos. A sociedade era estamental, era dividida em estamentos. A gente tem o clero, que é a igreja no topo, a nobreza e, por fim, os camponeses, tá? Espero que vocês tenham aí feito anotações, tá? Façam as atividades que eu pedi para vocês aí no Class App e amanhã na nossa tutoria a gente tira algumas dúvidas e a gente tenta esclarecer um pouco mais esse assunto que é um pouco complexo, tá? Que é o feudalismo, tudo bem? Beijos, abraços e estudem